Por que acreditar na Bíblia? Pode a Bíblia ser um produto do homem? Sabemos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes. Cada um com estilo de vida diferente: pastores, reis, sacerdotes, profetas, pescadores e etc. Foi escrita ao longo de um período de 1500 anos. Se os homens pudessem sentar-se para elaborar um livro, eles fariam a Bíblia? Pense nos livros de história e diversos livros de texto que você leu. Quantos fazem declarações semelhantes a Romanos capítulo 3 versículos 9 ao 23? É um livro que expõe as fraquezas dos homens, seus pensamentos e ações pecaminosas. Mesmo daqueles envolvidos na escrita do livro, Moisés escreveu os 5 primeiros livros. Mas ele incluiu a sua falta de eloquência. Êxodo 4 versículos 10 ao 14 ele escreveu sobre os seus pecados. Números 20 versículos 11 e 12 o pecado de Davi com Batseba, e 2 Samuel capítulo 11 e 12. Como os homens registram suas histórias? Não seria omitindo seus próprios fracassos ou feitos para serem mostrados como homens de valor? Quem iria querer a sua roupa suja pendurada para todos verem? Por que é que cada autor e pessoa concordam que todos pecaram, mas todos concordam que Jesus não pecou? 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 ao 31 Se os homens fizessem um livro religioso, seria completamente diferente. Características incomuns da Bíblia: altos e santos padrões. As pessoas tendem a estabelecer normas para si que para eles são fáceis de alcançar. Mesmo quando as pessoas esperam mais dos outros, eles esperam menos de si mesmos. Apesar de não ser um livro religioso, olhe para o livro que é a Constituição do nosso país. Quantas vezes você acha que os parlamentares estão isentos de suas próprias regras e impostos? É o que as pessoas tendem a fazer. Então, o que motivou os escritores da Bíblia a discutir as normas que ninguém estava cumprindo? Davi parecia um hipócrita incrível quando Natã expôs seus pecados. 2 Samuel capítulo 12 versículo 1 ao 13. Será que um rei ou os seus herdeiros teriam permitido essa história ter sido passada, se não fosse um livro de Deus? O que eles ganham a partir do conhecimento da história? Estes tipos de histórias são normalmente guardados no armário, e quem fez as normas para que o que Davi fez fosse considerado tão mal? Porque essa norma era mais importante do que a reputação do rei Davi. Que nação gostaria de possuir um tesouro como o livro Jeremias? Jeremias constantemente demonstrava a maneira horrível como Israel agia. Jeremias capítulo 8 versículo 5 ao 12 advertiu-lhes para não fazerem determinadas coisas, mas eles viravam as costas e faziam de qualquer maneira. Jeremias capítulo 37 versículo 7 ao 10 Que nação gostaria desse tesouro, um livro inspirado por Deus que os fez parecer tão mal e tão tolo? Por que não as virtudes de Israel, forjadas? E realmente a maioria dos 39 livros do Antigo Testamento faz Israel ficar mal na fita. Existem falhas de mais heróis registrados. Não, a sabedoria humana não se une para livros cujos eles estavam os pecados dos homens. Os seres humanos escrevem livros sobre deuses cujas próprias normas são semelhantes às suas. Profecias despercebidas. Os livros escritos muito antes da vinda do Salvador do mundo falaram sobre a cegueira do povo. Isaías capítulo 53 versículo 1 ao 3 Quando os homens compõem uma história sobre a vinda de um rei poderoso, eles falam do temor no homem como eles veem as profecias sendo cumpridas. Mas o Antigo Testamento fala de sua humilhação e rejeição. Isaías capítulo 53 versículo 4 ao 12 A sabedoria humana não teria profetizado que o Salvador seria rejeitado pela maior parte do seu próprio povo. Salmo 22 versículo 6 ao 21 E por causa de sua rejeição sua própria cidade seria destruída. Mateus capítulo 23 versículo 29 ao 36 Será que a sabedoria humana direcionou os escritores judeus para prever a derrota de Israel e como os vários impérios sucessivamente governariam sobre eles, como registrado em Isaías, Jeremias e Daniel? Há coisas previstas nas páginas da Bíblia que os homens não poderiam imaginar que aconteceria. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aqui seu comentário e seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Eu sou o pastor Alex. Precisão das profecias. Quem poderia prever que um filho chamado Deus Forte, Isaías 9 versículo 6, nasceria de uma virgem em uma cidade pequena? Isaías 7 versículo 14. E Miqueias 5 versículo 2 Rejeitado por seu próprio povo?
Salmo 118 versículo 22 salvando apenas alguns do seu povo? Isaías 10 versículos 22 e 23 sacrificado pelo seu próprio povo. Isaías 53 versículo 7 no entanto, não seria deixado no túmulo. Salmo 16 versículo 10. Quem poderia ter previsto a ascensão e queda de reinos como Assíria, Egito, Babilônia, Tiro, Sidom, a subjugação dos medos e persas para os gregos, a ascensão de Roma? Quem poderia ter previsto a pequenos detalhes? O lançar sorte sobre o vestuário de Jesus, Salmo 22 versículo 18. O cravo em suas mãos e pés, Salmo 22 versículo 16 mas nenhum osso quebrado, Salmo 34 versículo 20 Isaías 4 versículo 21 ao 24 Há dezenas de livros que tentam prever o futuro. Nós temos livros sobre catástrofes, superpopulação, a idade do gelo, aquecimento global, etc. No entanto, eles nunca se acertam. Temos livros sobre utopias que vêm, mas nunca acontecem. Parece que não conseguimos prever com precisão o que vai acontecer na próxima década, muito menos eventos detalhados dos próximos 500 anos com precisão. Contudo, a Bíblia está repleta de profecias diretas, o uso sutil de antecipação, e as referências aparentemente obscuras que todos jogam juntos, como a história se desenrola. E um povo cujos próprios livros os degradam, os mantém e preserva-os para o futuro. Que outro livro é como a Bíblia? O Alcorão, um livro contendo os dizeres de Maomé que oscila de respeito para os judeus e os cristãos, a quem ele chama de povos do livro, com desdém quando ele percebe que eles não vão aceitá-lo como um profeta. Não prova a si mesmo divino pelas profecias. É chamada a Bíblia divina e sagrado, mas é incompatível com os preceitos da Bíblia. Ele tem contradições internas, embora seja a obra de um homem que impõe regras ao dar exceções ao autor. É um livro que você esperaria da mão de um homem, escrito a partir da sabedoria humana. Ele espalha o mal, o medo, assassinatos e subjugação. O livro de Mormon ela se baseia fortemente na King James Version of the Bible, o que é estranho, se foi realmente uma coleção de escritos de 2000 anos antes, que foi descoberto em 1800 anos. Afinal, a King James Version foi escrita em 1600 anos, então por que citar tão fortemente esta versão? Onde estão os elementos preditivos? Por que há tanta controvérsia sobre sua origem e conteúdo? Este é um livro que só poderia vir da sabedoria humana. Seu autor, Joseph Smith, foi fortemente influenciado pela maçonaria e as crenças populares da época. Exemplo: ensaio sobre as origens dos índios que se cria popularmente em 1800 anos, mas desde então têm sido refutadas. Não há elementos da sabedoria divina ou precisa presciência. É um livro que se pode esperar da mão de um homem. Unidade de tema. Somente a Bíblia tem um único tema apontando para o Messias, Antigo Testamento, e para o Messias, Novo Testamento, de uma forma completamente consistente. Somente a Bíblia mostra precisos recursos preditivos. Somente a Bíblia chama as pessoas para um padrão que foi mostrado para melhorar os homens e chama a si mesmo completa. João 16 versículo 13, Judas 3 2 Pedro 1 versículo 3 2 Timóteo 3 versículo 16 e 17 é uma base sólida, Efésios 2 versículo 19 ao 22. A Bíblia é o livro de Deus, única revelação escrita do Criador. Segue essa página para você receber mais conteúdos como esse. Deus te abençoe.